bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que está aí sondando a mente de todos nós. E a pergunta é: nós estamos sozinhos? Eu acho que a nossa insanidade é justamente essa. E a gente não percebe que todo o nosso sofrimento, que tudo aquilo que a gente passa é na verdade por nós termos essa sensação não só de estarmos sozinhos, mas de estarmos aí abandonados ao léu aí nesse mundo, né? E aí, dentro dessa crença de estarmos sozinhos e abandonados, vem muitas outras crenças e vem uma mágoa, na verdade, né? Mágoa do que nós concebemos como Deus, mágoa do nosso Criador, porque nós acreditamos mesmo, né, que nós estamos aí nesse mundo sofrendo, passando muitas dificuldades e aí gera essa, né, como eu disse, essa mágoa, como se a gente, ao sofrer, disséssemos silenciosamente para o nosso Criador: poxa vida, eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui morrendo, eu tô passando um perrengue danado aqui e você não vai fazer nada. E aí eu fiquei pensando nas coisas que nos dão a sensação de que nós estamos sozinhos e isolados. Então, existem coisas, eu acho que todos nós, né? Então, se eu perguntasse para cada um de vocês, ou mesmo fazendo esse exercício de perguntar para mim, existem alguns pensamentos que eu acredito que eu não posso ou eu não poderia compartilhar com as pessoas. Porque eu acredito que se eu compartilhar todo o conteúdo da minha mente, principalmente aqueles cantinhos escuros que eu faço questão de esconder, que se eu compartilhasse tudo isso com as pessoas, as pessoas elas se afastariam de mim, porque eu acredito, né, que o que eu sou se resume a esse tipo de pensamento e sentimento que eu tenho. Então o que acontece é que todos nós, né, possuímos aí um cantinho escuro da mente e tem aquelas coisas que a gente só faz e fala quando nós estamos sozinhos, né, ou seja, quando ninguém está olhando. E aí, isso, né, é a nossa insanidade, porque eu acredito que se eu mantiver isso escondido, se eu fizer esse tipo de coisa escondida, se ninguém descobrir, então isso me garante que as pessoas vão me aceitar, eu vou continuar sendo aceita na sociedade, então eu posso conviver com essas pessoas e eu posso ter amizade dessas pessoas, né? No entanto, assim, eu acho que existem certas leis universais ou certas verdades universais que é que o que nos une na real, na verdade, é a verdade. Ou seja, não tem como eu me unir com outra pessoa sendo através da ilusão ou da mentira. Então, se a gente lembrar assim, né, das comédias românticas, no geral, elas começam geralmente assim, né? Tem uma pessoa que se apaixona pela outra e aí tem algum aspecto da vida dela que ela quer esconder, ocultar, e aí ela começa a se relacionar com aquela pessoa, de repente ela não tem coragem de contar, às vezes é uma doença, às vezes é o fato de que ela é casada, ou às vezes enfim, seja qual for, muitas comédias românticas começam dessa forma e depois no desenrolar do filme existe um momento onde, né, a outra pessoa envolvida descobre a farsa, fica revoltada, fica magoada, elas ficam um tempo sem se falar e no final do filme sempre, né, existe aquele momento de cura em que a outra pessoa percebe que foi uma grande besteira ela tentar esconder isso da outra pessoa em questão. E aí é quando a verdadeira união acontece no filme, né? Acontece que na nossa vida a gente tenta evitar o conflito de qualquer forma, né? Então a gente acha que se a gente se abrir ou de repente falar alguma coisa que não me agrada, que a pessoa vai sair da minha vida. E aí, por conta desse conceito que eu tenho, eu acabo me isolando da outra pessoa, né? Então imagina, se eu tenho um segredo que eu acho que é muito terrível, que eu não posso contar para ninguém, eu acabo por, na minha insanidade, acreditar que aquele segredo me separa das pessoas, eu inconscientemente acabo me separando sim das pessoas, porque esse compartimento secreto na minha mente me dá a falsa sensação de que eu estou separada das pessoas, né?
E isso assim em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então todos os nossos segredos ultra secretos que ninguém pode descobrir, nos dão a sensação de que existe uma Juliana ali que pouca gente conhece, mas que se conhecessem e descobrissem, as pessoas iriam embora da minha vida. E essa é uma coisa, né? E então a outra coisa que eu estava pensando é que nós acreditamos mesmo que o meu problema é pior, que ninguém me entende, que eu estou sofrendo, ninguém compactua com isso e tal. E o que eu vejo é que, na verdade, quando nós tentamos uma verdadeira aproximação das pessoas, ou seja, uma aproximação pela verdade, pelo ser que nós realmente somos e não de acordo com as mágoas e as coisas do meu personagem, quando eu me aproximo verdadeiramente das outras pessoas, eu começo a entender que no fundo, nós fazemos tudo isso, as brigas, as discussões, né? E por conta de medo, né? Então eu percebo que toda vez que eu discuto com alguém ou que eu me sinto magoada com alguém, é de verdade medo que essa pessoa de repente não me ame mais ou que ela não goste mais de mim. E então, se eu entender isso no meu personagem, na minha mente, se eu fizer esse exercício de autoconhecimento, de reconhecer em mim mesma o medo que eu tenho de não ser amada e o pedido constante que eu envio para o universo para que as pessoas me amem, essa necessidade que nós temos por justamente nos sentirmos separados e isolados do mundo, aí eu começo a entender a pessoa do outro lado e eu percebo que tudo que ela faz também é por medo de não ser amada. E aí, nesse sentido, existe a verdadeira união, ou seja, uma união no propósito, porque eu entendo que o propósito, não só meu, como de qualquer outra pessoa no mundo, por mais diferente na forma que ela seja de mim, é de se sentir amado. Então, nós não temos essa consciência, né, de que existe sim um amor do Pai divino e assim, eu acho que a vontade mesmo, sabe, a mensagem central de qualquer encontro com qualquer pessoa, nosso com qualquer pessoa e de nós conosco mesmo, deveria ser no sentido de dizer para nós mesmos e para aquelas pessoas que se encontram conosco que você é muito amado. Você é muito amado e qualquer coisa que você sinta ou pensa diferente disso é uma grande ilusão. E aí nesse sentido, né, então nós podemos nos sentir unidos e perceber que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos em todos os sentidos, então não estamos sozinhos quando nós estamos insanos, né, acreditando nessa ilusão, assim como nós não estamos sozinhos na realidade, que é nessa união verdadeira de todos os seres que, no fundo, só querem despertar para entender que o amor nunca pôde deixar e nunca deixou o nosso coração e que o nosso Pai eterno, divino, que o seu amor é eterno e que não vai ser por alguma coisa que a gente fez que ele vai deixar de nos amar. É isso, gente. Eu só queria falar a respeito disso hoje. Super obrigada pela atenção. Namastê.